Como seria o zeugma do verbo? Então vamos lá, um exemplo aqui. De sua mãe, Galileu herdou um caráter colérico e herdou certa tendência para o sarcasmo, qualidades que, com o tempo, haviam de criar muitos inimigos. Você viu que o verbo aqui herdou foi repetido duas vezes, né? De sua mãe, Galileu herdou um caráter colérico e herdou certa tendência para o sarcasmo. Então, como que eu resolvo essa questão da repetição do verbo? Assim, de sua mãe, Galileu herdou um caráter colérico e certa tendência para o sarcasmo, qualidades que, com o tempo, haviam de criar muitos inimigos. Então eu não preciso repetir o verbo herdou porque ele está pressuposto ali já, entendeu? Simples, retiro e o leitor continua entendendo o que eu estou falando e ainda com um texto mais enxuto, mais coeso. Agora, aqui um cuidado, uma observação, na verdade. Quando você estiver tratando de sujeitos diferentes, você omite ali o verbo, precisa uma coisa, você precisa tomar cuidado com uma coisa, que eu já expliquei aqui em aulas anteriores, quando eu falei da vírgula. Tem uma aula completa aqui no canal sobre vírgula. Mas eu disse lá que uma das regras da vírgula é que quando você usa sujeitos diferentes e você omite o segundo verbo, o que você precisa fazer? Marcar com a vírgula, né? Precisa marcar com a vírgula, por quê? Porque senão o período pode ficar ambíguo. Então vamos ver aqui como é isso aqui na prática. Enquanto Mozart era um prodígio, seu pai era um violinista medíocre. Então ocorreu a mesma coisa aqui, o verbo foi repetido na oração seguinte. Vamos fazer então o zeugma do verbo e ver como ficaria. Enquanto Mozart era um prodígio, seu pai, vírgula, um violinista medíocre. Bom, como nesse exemplo aqui nós estamos tratando de sujeitos diferentes, porque na primeira oração o sujeito é Mozart, na segunda é o pai dele. Então nós estamos falando de sujeitos diferentes. Então eu vou omitir o verbo na segunda oração, logo eu preciso colocar essa vírgula aí que foi colocada. Enquanto Mozart era um prodígio, seu pai, vírgula, um violinista medíocre. Seu pai o quê? Era, está pressuposto que ele era. Então não preciso colocar esse verbo, ok? Ainda sobre o zeugma do verbo. Você pode promover o zeugma do verbo, ainda que o verbo sofra alterações no período ou na oração seguinte. Pode ser alteração de pessoa, de número, o que for, como nesse exemplo aqui. Reza a lenda que no naufrágio da nau em que seguia Camões, as páginas manuscritas de Os Lusíadas foram salvas pelo poeta. A sua amada Dinamene, porém, não foi salva. Então você percebeu que o verbo ser, né, no passado, ele primeiro se refere a um sujeito que está no plural, que são as páginas manuscritas de Os Lusíadas. E o segundo se refere a um sujeito que está no singular, que é Dinamene, portanto, verbo no singular. Então há uma diferença de número aí do verbo. Porém, você pode promover o zeugma do verbo da mesma forma, omitindo o segundo verbo, ainda que haja essa diferença de número. Vamos ver aqui como ficaria. Reza a lenda que no naufrágio da nau em que seguia Camões, as páginas manuscritas de Os Lusíadas foram salvas pelo poeta. A sua amada Dinamene, porém, não. Quer dizer, eu omiti o verbo mesmo com essa diferença numérica e ainda assim ele está pressuposto ali da mesma forma. Ok? É bem versátil essa possibilidade do zeugma do verbo, porque ainda que ele sofra modificações, ele continua implícito ali. E automaticamente quem reconstruir o verbo ali, quando ele estiver omitido, já vai reconstruir no sentido com o número certo.